de João capítulo 12. Vendo aqui um pouquinho a sequência, caminhando já para o final aqui, dos momentos de Jesus na terra. No capítulo 11 nós vimos a ressurreição de Lázaro e como isso modificou o cenário, no sentido de que foi um milagre muito expressivo, a ressurreição de uma pessoa. E as pessoas tentavam matar Jesus e ao mesmo tempo a perseguição até para Lázaro começou. No capítulo 12 há um banquete na casa de Lázaro, Lázaro estava nesse banquete e as pessoas, talvez alguns curiosos, porque já pensou, você fica sabendo que fulano ressuscitou e está ali naquele lugar ali, junta gente para ver, outros já admirando Jesus, querendo buscar a solução em Jesus, mas também os perseguidores estavam por ali. E nesse jantar, Marta e Maria, Maria quebra derrama um perfume caríssimo lá em Jesus, e Judas, de certa forma, repreende, como está gastando dinheiro, mas o texto diz, não é porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão, está bem escrito aqui. E a gente percebe sempre essa questão, enquanto alguns seguem Jesus, outros perseguem Jesus, querem matar Jesus. E nós começamos então a estudar esse capítulo 12 e paramos no verso 26. Capítulo 12 tem essa primeira parte de Maria ungindo Jesus, depois a entrada triunfal, onde a gente percebe este rei que vem, mas um rei que vem de forma humilde, e uma profecia lá do Antigo Testamento está sendo cumprida. Nós falamos, é uma oportunidade que nós temos para pensar como a Escritura é verdadeira, aquilo que está prometido irá acontecer. A partir do verso 20, nós vimos aqui algumas pessoas querendo ver Jesus, e Jesus já fala que é chegada a hora, não a hora dele fazer reuniões ou encontrar com alguém, mas de ser glorificado, de dar a sua vida, de morrer, de se entregar. E ele faz uma comparação aqui, que nós também devemos seguir a Jesus, e se alguém segue a Jesus, deve deixar a sua própria vida para servir a Jesus, no sentido de que a primeira questão da vida deve ser Jesus. Então nós vamos aqui de 27 até os 50, primeiro uma parte de 27 a 33, Evangelho de Lucas 12, 27 a 33. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava
para morrer. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento que já estamos estudando a Tua Palavra e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que possamos compreender também este texto que acabamos de ler, ó Deus, e o que vamos ler ainda nesta noite. Fala os nossos corações, pois sabemos que a Tua Palavra, que foi dita àqueles que estavam lá no passado, também é a mesma palavra para nós. Somos pecadores sujeitos aos mesmos pecados, falhas, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a aprender e a buscar ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós começamos aqui no 27, né? E aqui a gente percebe a palavra angústia. Agora esta angústia, está angustiada a minha alma, está angustiada a minha alma. Por quê? Jesus está preparando para a cruz, um lugar de angústia, um lugar de tristeza. E aqui nós percebemos uma descrição daquilo que Jesus vai fazer por nós. A grande doutrina da imputação, ou seja, Ele sofrendo o nosso pecado, a nossa dor, Ele suportando o nosso fardo, e Ele passando por aquilo que nós deveríamos passar, pagando o preço por nossos pecados. O verso 32 diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse levantado da terra é a ideia da cruz, foi levantado para a morte da cruz. Mas voltando aqui à questão do verso 27, da angústia, angustiado, passando por pressão, por dificuldades, não recuou. E aqui é uma descrição, irmãos, nós não somos Jesus, mas nós devemos andar como Jesus, seguir a Jesus. Passando por dificuldades para exercer o ministério, para cumprir o chamado. Ele até coloca aqui, né? Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Aí ele fala, não. Foi por esse propósito que eu vim e esta é a hora. Quantas vezes a gente pede para Deus, Senhor, me salva dessa hora, dessa questão, dessa luta. Mas a gente precisa entender que nós somos chamados para alguns momentos que não são tão agradáveis. E nós devemos dizer como Jesus. E o que ele diz no verso 28? Glorifica o teu nome. Ou seja, não faça a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, para glorificar o nome de Deus, para assim glorificar a Deus. Glorifica o teu nome. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O próprio Deus dizendo, né? É uma linguagem difícil para nós, porque eu não posso dizer eu me glorifico, né? Porque eu sou humano, mas Deus pode dizer eu já me glorifiquei, eu sou glorioso, porque Deus é o glorioso. Então, a glória de Deus já tinha se manifesto no nascimento e na vida de Jesus, e também seria o momento de glorificação de Deus, a morte e a salvação. Ao mesmo tempo que a salvação, a morte de Jesus é para nós, né, para nos salvar pelos nossos pecados, mas também é um momento de glória, de glorificar o nome de Deus, porque é uma obra dele, exalta ele. A nossa própria vida, a própria morte, nós recebemos essa misericórdia de Deus, é um momento, é uma situação que glorifica ao Pai pela sua bondade. A gente sempre vai ver a reação das pessoas, e aqui é uma reação no verso 30, porque houve uma voz, né? Uma voz que dizia, uma voz do céu que dizia, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O que eles falaram a respeito disso? Alguns falaram, foi um trovão. Outros falaram, foi um anjo que falou. O reverendo Hernandes, ele coloca aqui
que isso aqui é a voz dos céticos e a voz dos místicos. A voz dos céticos foi um trovão. Tipo assim, não, isso não é nada, não. Foi um estalinho ali, né? Muitas coisas que Deus faz, né? E as pessoas querem explicar com a ciência, querem falar que foi qualquer coisa, mas não foi Deus. E os outros? Por que místicos? Porque eles falaram, um anjo lhe falou. Acreditavam, aqui é uma parte do comentário, eles acreditavam que algo sobrenatural havia acontecido, mas não entenderam que a voz do céu era o próprio Deus. Não entenderam. E aí a gente vai perceber que a partir do verso 31, Jesus vai falar que era um momento. A gente fala sobre um momento de salvação, mas também é um momento de julgamento, um momento que o mundo seria julgado, de que os inimigos, o príncipe seria expulso. E ele fala também, né, atrairei a todos a mim, aqueles que são do Senhor, mas ao mesmo tempo ele fala de julgamento. O curioso é que a multidão começa a julgá-lo, mas ela que será julgada. Olha o 34. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Eles começaram a questionar a Jesus. E Jesus apenas vai, digamos assim, quase que mudando de assunto. Versículo 35, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Em outros momentos, Jesus fala, vocês ainda não creem, né? E você percebe que em tantos exemplos, como até a morte e ressurreição de Lázaro, como que alguém ainda não pode crer em Jesus? As pessoas não creram. E aqui, a partir do 34, que a gente não tinha lido ainda, né, que nós lemos até o 33, nós percebemos que eles, embora tenham visto, olha o 37, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, não creram nele. E aqui a gente vê algo que a gente repetiu em outros momentos aqui do estudo de João, é a incredulidade, como o coração é duro. Não creram em Jesus. Então ele não se gasta tempo respondendo, quem é esse Filho do Homem? Poxa, eu estou aqui, né? Já falei que eu sou Jesus, que eu sou... Agora, de novo, quem é esse Filho do Homem? Não perceberam ainda que eu sou Jesus? E aí eles falam, olha, enquanto vocês têm oportunidade, vocês devem aceitar, vocês devem seguir. Por pouco tempo a luz estará convosco. Quem que é a luz? Jesus. Vou estar há pouco tempo aqui com vocês. Enquanto tendes a luz, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. 36 ele repete, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E a gente percebe isso, meus, constantemente. As pessoas estão tendo participação com a luz, mas não estão enxergando a luz. Estão celebrando a luz. Quantos estão celebrando o Natal hoje? Mas não perceberam, não aceitaram Jesus. Porque, irmãos, aquilo que a gente aprende na palavra, né, ele pode se discernir intelectualmente, mas ele é principalmente espiritual. A fé, ela é espiritual, ela é uma interpretação da Sagrada Escritura, mas ela é espiritual. E a gente vive em muitos místicos, em muitos religiosos, em muitos céticos, mas
Quantos estão realmente perto dessa luz, enxergando essa luz? Está perto de Jesus, está ouvindo de Jesus, mas não está aprendendo de Jesus. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Verso 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, diz que: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. É uma palavra difícil de nós entendermos, né, irmãos? Ainda continua dizendo aqui, isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. É uma palavra difícil que mas nós sabemos que o Senhor chamou os seus, aqueles que são os seus, eles precisam ouvir, e eles ouvindo, eles vão crer. Mas muitos vão ouvir, muitos vão ter essa experiência, mas por que eles não vão crer? Porque o Senhor cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração. Eles estão tendo contato com a mesma palavra, com a mesma ideia, mas estão cegos. Eu não sei quantos viram, acho que eu vi isso hoje, aquela filha da Gretchen, né, Tammy, né, com a cara distribuindo Santa Ceia numa igreja, uma pastora chamada Lana Hover. Ela já é antiga, conhecida, né? Era uma mulher casada com outra mulher, e é uma igreja lá. Então você vê que aquele ser, né, que parece homem agora, que está com a barba grande, distribuindo Santa Ceia, e estão ouvindo uma mensagem, mas no coração não compreenderam a essência da mensagem, o que é a mensagem de Jesus. E a gente percebe que o próprio homem, né? Hoje eu vi uma mini pregação de um pastor pentecostal, e ele falava a respeito de visita, né? De crente mais antigo que fica exigindo visita. Ele falava: esse crente já gastamos 3, 4 anos, agora ele tem que andar sozinho, né? Ele falava algumas coisas lá, e que o crente não devia dar problema, devia estar ajudando. Aí no final ele fala: se visita resolvesse, Adão não tinha pecado, porque Deus visitava ele toda tarde, né? Deus visitava ele toda tarde. Mas você fica pensando, né? Como que o homem criado perfeito lá no paraíso, educado por Deus, na presença de Deus, ainda cai, ainda se afasta. Então nós percebemos que nós somos pecadores. Por mais que a gente tenha esse contato, nós temos a dificuldade, e nós precisamos nos firmar. E aí eu volto aqui, né, irmãos? A luz está convosco, então ande nessa luz, não ande nas trevas. Crer na luz, busque, torne-se filho da luz. Então nós precisamos andar na luz, senão nós fugimos, nós nos afastamos da grande verdade. Temos que aproveitar a oportunidade, ainda por pouco, verso 35, ainda por pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz. Nós temos essa oportunidade e devemos andar na presença do Senhor. Aí no finalzinho, 42 e 43, nós vamos ler a partir do 37, né? Para a gente chegar lá no... O 37 foi o que eu acabei de ler, né? Embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para que se cumprir a palavra do profeta Isaías. Isso aqui já lemos, né? Isso, é o 42 e 43 mesmo. 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Aí a gente fica animado, né? Nesse comecinho aqui. Mas olha a sequência. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. E o que nós vimos Jesus falando há pouco? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
E ainda há uma continuidade no 43 aqui. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Viram Jesus. Fala, não, acho que está certo. Não está certo esse Jesus. Mas se eu for seguir ele, eu vou ser perseguido. Eu vou perder meu cargo lá onde eu trabalho, na sinagoga. E eu não posso. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quantos querem seguir Jesus, mas falar, mas se eu seguir Jesus eu vou ter que perder. Como que eu vou fazer? Vou ter que perder meu pecado, vou ter que perder esse meu emprego aqui, que eu faço uns trambiques aqui, vou ter que perder meu amigo tal, vou ter que deixar isso, e começa a colocar o mundo. Outros já fazem como que eu acabei de dizer lá, né? Já mistura tudo o mundo. Não, Jesus, eu entendo Jesus e eu vivo com Jesus e o mundo é a mesma coisa, tudo igual. Não é assim. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então vamos para a última parte aqui, que é de 44 a 50. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Este me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. A gente vê aqui essa grande relação de Jesus com o Pai, né? De filho como Pai. Crê em mim, crê no que me enviou. Depois ele diz, vê a mim, vê aquele que me enviou. E ainda ouve a mim, ouve o Pai. Verso 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. E o 50 no final diz, as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. A palavra de Deus é mandamento, é verdade. É ela que nós devemos seguir. No 46, quando fala, eu vim como a luz do mundo, o que é a luz? Jesus, o que é a luz? É a verdade. É a palavra de Deus. A fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas, não permaneça nas trevas. O que são as trevas, irmãos? Tudo aquilo que é falta de conformidade com a lei de Deus, transgressão da lei de Deus, andar pelos próprios caminhos do coração, afastar-se da palavra, afastar-se da verdade. 50, eu sei que o meu mandamento é a vida eterna, ou seja, se você crê na palavra, segue a palavra, busca a palavra, você está buscando o mandamento que traz a vida eterna, que traz a paz. Então essa união de Cristo com o Pai, esse ofício de Cristo são apresentados aqui nesse trecho. E ainda se fala sobre o julgamento vindouro. Já falei há pouco, aqueles homens que estavam tentando julgar Jesus, matar Jesus, dizer quem é você? Quem é Jesus? Esses deveriam estar preocupados com a mensagem de Jesus, que anunciava que eles iriam ser julgados. Verso 48, quem me rejeita não recebe as minhas palavras. Tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Ou seja, não crê na palavra, está julgado pela palavra.
julgado por transgredir essa palavra. Um dia, todos nós teremos que prestar contas a Deus. Nós podemos lembrar de Jesus, que fomos acolhidos por Jesus, perdoados por Jesus, mas aqueles que não buscaram, não creram em Jesus, serão julgados por ter vivido na sua impiedade, no seu pecado, assim afastados do Senhor dessa luz. Então a gente percebe, irmãos, que é um texto que a gente passa aqui no estudo rapidamente, mas é um texto que tem uma profundidade muito grande a respeito do que Jesus está falando. Ele está pregando para nós, crer na palavra, siga a palavra, busque os mandamentos do Senhor. Para a gente concluir, eu só queria lembrar que nós falamos bem no início, verso 27, está angustiada a minha alma, que eu direi, salva-me desta hora. Mais precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Que nós possamos entender, ao invés de pedir para que o Senhor nos salve de tantas coisas, nós devemos poder dizer, como Jesus: Pai, glorifica o teu nome. Nossa preocupação principal é a glória de Deus. Quando nós preocupamos, quando nós buscamos a glória de Deus, nossa vida será a melhor vida. Quantos estão perdidos porque estão buscando a sua própria vida, sua própria rotina, sua própria vontade, e assim se perde, e assim se afasta de Jesus. Lembrando da grande ignorância, do grande pecado que é a incredulidade, irmãos. Possamos pedir para que o Senhor nos afaste disso. A gente pensa às vezes que a incredulidade está naquele que nunca ouviu a palavra, aquele que não está próximo de uma igreja, não vai nem na igreja, não. Irmãos, a incredulidade mais difícil, mais dura é aquele que ouve todo domingo a palavra, né? O coração está duro, parece que... Às vezes a gente fica até assustado. Nossa, fulano parecia tão firme, de repente se afastou do Senhor. Não é que ele se afastou, ele já estava afastado, mas ele estava ali. Então não estou falando do outro, não é a hora da gente pensar em alguém não, viu? Vamos pensar na gente, porque nós precisamos nos manter firmes na fé. As coisas são, digamos assim, elas não são tão importantes, né? Eu falei a respeito da questão da espiritualidade, né? Que é algo do coração. Eu vi uma charge assim, que mostrava duas filas, dois lugares assim de entrada e uma fila enorme. Aí aqui estava escrito, né? Eu não lembro direitinho, mas estava escrito louvorzão, não sei o quê, né? Festa, não sei o quê, aquelas coisas da igreja. E aqui estava escrito reunião de oração, estudo bíblico e tal. A fila só ia no lado de lá, né? Então, quantas vezes a gente não que a gente não queira fazer programação que envolva festas, né, lanches e um louvor bem animado, mas a nossa vida ela precisa da reunião de oração, do estudo bíblico, né, e precisamos buscar com a mesma intensidade essas coisas, e principalmente a nossa vida espiritual no lar, porque adianta nada a gente ter uma vida na igreja se a gente não tem esse momentinho, esse momento com Deus, para que a gente possa realmente nos fortalecer. Então nós vamos continuar, irmãos,
Eu tenho uma notícia boa, mas talvez ruim para aqueles que não puderem, né? Porque nós terminamos a lição da escola dominical e a gente vai... a revista terminou, só vai chegar em janeiro. Então eu vou estudar na nossa classe João, os capítulos, capítulo 13, num domingo, capítulo 14, apesar que tem a quarta-feira também, né? Capítulo 13, 14 e 15, então dá para a gente estudar 3 capítulos aqui de João. Quem não puder, dá para assistir a gravação que nós estamos salvando lá numa playlist de João.